61 Protagonistas Capítulo 184. Autor: Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. No dia em que Eugene desafiou o 74º andar, o contato entre ele e seu apoiador no andar inferior, Asas do Céu, foi cortado. Com uma expressão fria, o protagonista olhou para a fada em forma de borboleta voando na frente dele. Não há contato. Transmitimos claramente o pedido, mas eles não responderam. Sem chance. Alflee, aquele cara, até mataria a própria mãe se eu mandasse. Mas eu não acho que ele vai se matar se você mandar. O Eugene estava ciente disso. Alflee, o mestre da guilda Asas do Céu, era um homem sem consciência. Ele estava pronto para sacrificar qualquer coisa para seu próprio benefício, mas valorizava muito sua própria vida. Em outras palavras, pode-se dizer que ele desistiria facilmente de tudo e fugiria se a situação fervesse a ponto de ameaçar sua vida. Ou ele foi pego por aquele desgraçado do Yao Sildão. Yao Sildão não era tão forte quanto ele, mas mesmo assim ainda era forte. Como um ranqueiro nesta torre, poderia facilmente governar como um deus nos andares inferiores. Se realmente pegou Alflee e o ameaçou, era bastante natural que cortasse contato com Eugene para salvar sua própria vida. É realmente problemático. O que devemos fazer? As fadas olharam para o Eugene e a fada borboleta com preocupação. Mesmo agora, os administradores devem estar cuidando deste lugar. Eles estavam enviando mensagens como "por que você não aceita o desafio?" de vez em quando. No entanto, sem a ajuda da guilda, era difícil desafiar os andares superiores. Descer também não era opção, seria muito desperdício se o fizesse. Assim que descesse, teria que tentar novamente do 70º andar. Em vez disso, seria melhor apenas ir para o 75º andar contando apenas com as dicas. Pessoalmente, acho melhor descer e conferir. Absurdo. Não quero perder tudo por algo assim. Mas atacar andares altos pode ser bem difícil. As palavras da fada estavam corretas. O Eugene pode parecer inteligente, pois foi capaz de ver através das fraquezas das fadas e aproveitou suas circunstâncias para obter uma trapaça por meio de um contrato, mas essa habilidade não foi útil para escalar a torre. A torre tutorial testa inúmeras habilidades humanas, como criatividade, agilidade, originalidade, compreensão, cálculo, bem como capacidade de combate e capacidade analítica de improvisar. Mas, para esse protagonista, que só conseguia ver a realidade, e não conseguia perceber essa fantasia que se desenrolava à sua frente, esse lugar era o inferno. Por exemplo, se alguém estivesse sangrando no chão e um homem estivesse ao lado do corpo com uma faca, as pessoas comuns deduziriam que o homem com a faca é o culpado. E se pensassem mais, pensariam: devo fugir do homem com a faca. Ou eu deveria denunciar isso à polícia. Mas o Eugene não tinha essa habilidade. Ele não tinha a capacidade de deduzir. Ele só podia analisar e processar o que estava acontecendo no momento presente, nada além disso. No mesmo cenário acima, tudo o que ela poderia pensar seria: o homem sangrando foi esfaqueado em certas áreas. Ele está sangrando muito e morrerá dentro deste período de tempo. É por isso que as fadas no tutorial presentearam com trapaça. Seu método não exigia nenhuma criatividade ou raciocínio, apenas habilidade de combate. Não importa. Vamos continuar. O Eugene recusou as palavras da fada e se forçou a seguir em frente. Foi uma ação baseada na probabilidade do mundo que ainda não estava pronto para jogar o cenário de descer ao andar inferior devido à sabotagem do vilão, mas para a fada tutorial, isso foi semelhante a uma frase de morte. Entendo. Então, vamos tentar agora mesmo. O Eugene levou seus companheiros de volta ao 75º andar para desafiá-lo mais uma vez. O que vai acontecer a seguir, ninguém sabe. A guilda era enorme e havia construído um poder considerável dentro da torre. Em termos de número total de membros, ocupou o primeiro lugar de forma esmagadora. No entanto, como resultado de seu recrutamento frouxo, muitos de seus membros tinham alguns problemas de personalidade. Mesmo o líder tinha falhas consideráveis, então pode-se dizer facilmente que eles não eram uma boa guilda. A única razão pela qual ninguém os tocou, embora estivessem podres, era porque havia apenas 2 pessoas em toda a torre que poderiam suprimir as Asas do Céu à força. E os 2 nem prestaram atenção nos andares inferiores e só se preocuparam em subir na torre.
Assim, ninguém pensou em se rebelar, já que ela era efetivamente a classe dominante e se cometessem um erro, talvez nunca mais conseguissem escalar. O mesmo vale para a Vigilante, uma organização encarregada da segurança dentro desta torre gigante. A chefe do Vigilante, Antairen, também era uma desafiante no 57º andar e poderia ser considerada uma das melhores, mas infelizmente não podia tocar na guilda. Então, você também não está sob muito estresse por causa desses caras. 10º andar, cidade de Molendo. Io Seldão, que veio ao esconderijo da guilda Vigilante, sentou-se com seu líder, Airen. Era natural ter a sede da Vigilante no 10º andar, já que tinha o maior número de moradores em todos os andares da torre. Mas, ironicamente, a sede da Asas do Céu também estava localizada ali, por isso o Vigilante não podia exercer todo o seu poder. Então era natural que a expressão de Airen estivesse sempre rígida. Sim. Airen respondeu educadamente. Se fosse 1 mês ou 2 meses atrás, não faria algo assim, mas a partir de agora, Io Seldão, que atualmente era o melhor classificado na torre, era uma pessoa com quem ele tinha que ser educado. Afinal, ela estava claramente ciente de que as leis que possui poderiam ser derrubadas por apenas um homem forte. HMM. Io Seldão estava bem ciente desse episódio. A história fala sobre o confronto entre Airen, a líder do grupo de segurança da torre, e o protagonista Wigen que causou tantos distúrbios. No entanto, Airen foi derrotado publicamente por Wigen, e até mesmo os membros de sua guilda foram completamente pisoteados por ele, tornando impossível para ela competir com ele novamente. Em outras palavras, o status atual da Vigilante era significativamente baixo. Eu resolvo isso. Perdão. Vou resolver o seu problema. As ações de Wigen eram particularmente focadas em Sidra. Foi comprovado pelo fato de que ele quebra inúmeras regras, leis e acordos de cavalheiros dentro da torre e avança. Ele derrubou todos aqueles que estavam em seu caminho, em sua jornada de fortalecimento, ignorando as leis estabelecidas pelo gerente junto com as fadas. Foi preenchida com Sidra. Foi na medida em que até mesmo Io Seldão, que muitas vezes foi exposto à literatura de gênero por meio da recente pesquisa de tendências, considerou sua história revigorante. Obviamente, era um clichê natural para o protagonista. Está indo bem sozinho, mas alguém o interrompe declarando a lei. Ele só precisa nocautear aquela pessoa imediatamente e falar algo como "eu sou a lei". A seção de recomendações e comentários de tal história certamente estaria cheia de pessoas. Como você vai resolver isso? Você as conhece, não é? Io Seldão disse isso enquanto apontava para as garotas atrás dele. Quando Airen seguiu seu dedo, as duas garotas que se sentaram silenciosamente atrás dele baixaram lentamente seus capuzes. Rostos familiares apareceram por baixo dos mantos enquanto sorriam sem jeito. Ah, Araceli e Malia, isso mesmo. Elas são as culpadas por trás da recente queda da imagem da guilda, que não foram pegos até agora. Em outras palavras, a existência deles era algo dolorido para Asas do Céu porque são os únicos que ousam lutar. Traga-os aqui. Se eu fizer isso, a guilda não nos deixará em paz. Isso é precisamente o que deve almejar. Você não sabe o quão importante é o marketing de imagem nos dias de hoje. Se você adicionar essas duas pessoas à sua guilda e declarar a guerra contra Asas do Céu, não poderá obter o título de Guardião da Lei da Torre novamente. Foi definitivamente uma oferta atraente. No entanto, Airen pensou, se o Seldão pode fazer algo assim, por que ainda não o fez? Não seria mais seguro se ele mesmo fizesse isso? Enquanto Airen hesitava, Seldão respirou fundo. Realmente não poderia ser evitado. A mulher à sua frente, que originalmente estava cheia de confiança e movida por apenas uma crença, deve ter perdido seu espírito original após ser intimidada pelo protagonista. No entanto, Io Seldão poderia facilmente consertar essa parte. Afinal, ele tinha a capacidade de distorcer a força da probabilidade. Eu confrontei um pouco o mestre das Asas do Céu. Enquanto você estiver fazendo marketing de imagem, ele não vai perturbá-la. Sério? Isso mesmo. Portanto, mesmo que eu não possa descer depois de subir ao 60º andar, eles não serão um problema para você, mesmo que continuem se comunicando com Wigen. Wigen. Airen pensou que seria muito perigoso para ela e sua guilda se um nível 7 Wigen interviesse. Não se preocupe, ele vai morrer logo de qualquer maneira. Entendeu?
Continue fazendo o que está fazendo. Você quer proteger a lei da torre tutorial, não é? Eu entendo. Verdade seja dita, Irene não teve escolha a não ser acreditar em Liu Seldon. Mais cedo ou mais tarde, a guilda Ases do Céu certamente engoliria a torre. Para que a vigilante pudesse enfrentá-los, esse evento era absolutamente necessário. Então, vou me desculpar. Depois de deixar o esconderijo, Liu Seldon esticou seu corpo, enquanto Malia o olhava com olhos ansiosos. Tudo bem se não ficarmos aqui? Bem, não importa. Afinal, o público já viu que estamos aqui. É o suficiente para vocês apenas tirarem seus capuzes e saírem do esconderijo da vigilante. Mas, por que você está fazendo isso? Para Malia, Seldon era de alguma forma estranho. Ele agia como se, ao contrário dos outros, subir ao topo da torre não fosse seu objetivo final. Além disso, embora fosse um ranquear, parecia desinteressado ao completar os desafios. Em vez disso, parecia pensar nisso simplesmente como um jogo para aliviar o estresse. É difícil explicar o porquê, mas, depois de pensar em silêncio, Seldon lembrou-se do diário que recebeu da futura Malé. Era algo que nunca poderia ser mostrado para a atual, no entanto, a outra versão estava sendo escrita todas as noites. O que a futura Malé estava pensando enquanto entregava o diário? Se ele mesmo conhecesse a pessoa que esperava há tanto tempo, e essa pessoa não se lembrasse de nada, o que ela pensaria? Ainda hoje, Seldon ainda se lembrava vividamente do fim de Malé. Ela faleceu com um sorriso amargo, mas feliz. Mas ela se sentiu realmente satisfeita com esse nível de felicidade? Ele poderia tê-la feito um pouco mais feliz. No final, não passavam de pensamentos inúteis. E o Seldon agora tinha que admitir que os inúmeros relacionamentos que ele formou enquanto viajava por muitos mundos não poderiam ser facilmente cortados. Não é esse o caso de Araceli, que o acompanhava onde quer que fosse, a prova disso. Eu só quero que você viva feliz. Quando essas palavras saíram da boca de Seldon, os olhos de Malea se arregalaram. Sua expressão também ficou azeda. Você parece um velho. Não faça o humor piorar de repente. É assustador. E Seldon soltou uma risada seca quando Malea cruzou os braços e fingiu tremer. Certamente, ela era muito diferente da sua versão futura. Seldon achou que não precisava explicar o que aconteceria no futuro. Ela parecia tão feliz agora, como se estivesse aproveitando cada momento de seu tempo com eles. Então vamos voltar. Para escalar a torre novamente. Depois de dizer isso, Seldon de repente pensou em Lijin, que devia estar sofrendo agora. Todos os seus preparativos foram feitos. Agora, se ele apenas esperar, Lijin morrerá sozinho. Protagonistas capítulo 185. Mesmo sem o apoio dos andares inferiores, Lijin continuou subindo na torre. Apesar de ser incapaz de pensar criativamente, ainda era capaz de fazê-lo graças a seus 6 membros do grupo, que subiram sozinhos ao 59º andar. Pode-se dizer que eram capazes até certo ponto. Ainda assim, no final, isso não importava. A partir do 60º andar, a dificuldade de subir a torre tutorial aumentava exponencialmente. Mesmo com tantos indivíduos capazes ao seu lado, havia um limite para o quanto ele poderia escalar sem cooperar adequadamente. A única razão pela qual Lijin ainda escalava facilmente, era por conta de suas trapaças. Mas sem os suprimentos dos andares inferiores, ele teve que começar a sacrificar seus companheiros a partir do 75º andar. O primeiro sacrifício começou no 75º. Então, no 77º, forçou 2 de seus companheiros a pularem um poço de fogo e finalmente, no 78º, um de seus 3 colegas restantes o traiu. Ele foi forçado a matá-lo. E no processo de combatê-lo, acabou matando os 2 restantes no processo. Lijin ainda se lembrava do ressentimento em seus olhos antes de morrer. No entanto, apenas se lembrava e não se importava. Afinal, por que ele deveria se preocupar com aqueles que cumpriram seu papel como escudos de carne? E então, finalmente chegou ao 79º andar. Comparado com seu escalar até o 70º andar, sua velocidade diminuiu consideravelmente. A diferença era como andar de trem-bala e andar de carroça puxada por cavalos. Muitos administradores expressaram seu tédio ao considerar sua estratégia ignorante, confusa e suja. E mesmo depois de usar métodos tão grosseiros, ele ainda demorou muito para escalar.
Administrador Fischentin Hortensky boceja. Administrador Rede Camalia vira as costas para você. Administradores Fraternal Twins balançam a cabeça um para o outro. Mas, mesmo depois de todos esses avisos, o Igen não se intimidou. Ele ainda achava que estava tudo bem. Acreditava que ainda poderia escalar a torre sem os membros de seu grupo. Mal sabia que a única razão pela qual poderia escalar a torre era porque estava sendo apoiado pela probabilidade. Desafiante Igen. Você tem que descer imediatamente. Não pode mais ficar aqui. O nome do 79º andar era Túmulos dos Espectros Uivantes. Era um estágio muito incomum porque todo andar era uma masmorra trapaceira sem nenhuma maneira de sair dali, mas isso não era completamente claro. O Igen simplesmente não conseguiu encontrar a saída, mesmo com as dicas dadas pela fada. Além disso, havia mais uma razão pela qual este lugar era chamado de masmorra trapaceira. Já se passaram 3 meses. Logo a erosão da alma começará a afetá-lo. Um fenômeno muito incomum chamado erosão da alma. Esse fenômeno lentamente corroía a alma do desafiante no momento em que pisava no 79º andar. Além disso, se permanecessem naquele andar por um longo período de tempo, a erosão se transformaria em isolamento da alma, o que lentamente daria ao 79º andar controle total sobre sua alma. E uma vez isso acontecesse, eles não seriam capazes de deixar este andar. Mesmo Igen não resistiu a esse fenômeno. Como estava aqui há apenas 3 meses, o efeito que sentia atualmente era apenas alucinações, como o desaparecimento da saída ou a incapacidade de ler as mensagens do sistema. Mas, se piorar, ficaria preso para sempre. Mesmo a morte não seria a saída. Isso significava que ele teria que viver para sempre enquanto estava preso ao 79º andar desta gigantesca torre. O Igen percebeu que não podia deixar que continuasse assim. Até agora, conseguiu subir até o 79º andar de alguma forma, mas percebeu que não seria capaz de continuar. No final, ele só tinha uma opção para escolher. Vou desistir desse desafio e descer as escadas. Teria que resolver o problema com asas do céu para garantir seu apoio antes que pudesse escalar a torre novamente. Levaria muito tempo, mas era muito melhor do que ficar trancado no 79º andar para sempre. Tem certeza que quer desistir deste desafio? Os desafios até agora serão reiniciados. Você terá que recomeçar do 70º andar, sim. O desafiante Igen desistiu deste desafio. Teletransporte para o andar inferior. Um pilar de luz banhou o corpo do protagonista. Enquanto isso, um portal temporário se abriu diante dele para transportá-lo para outro andar. Entrando nele, o Igen de repente se lembrou de Seldão, que devia estar suprimindo asas do céu no andar de baixo. Se eles se encontrarem desta vez, o Igen certamente o matará. Asas do céu. Já se passou 1 mês desde que eles foram dissolvidos. Você não sabia disso. De onde diabos você saiu? De uma caverna? O que disse? Quando o Igen chegou ao 10º andar, descobriu a verdadeira situação da guilda. Eles já tinham desaparecido. E em seu lugar, 7 novas guildas emergentes foram criadas. Cada uma foi construída por uma força diferente. Embora houvesse tantas novas guildas, não havia mais conflitos porque essas 7 estavam perfeitamente equilibradas enquanto se mantinham sob controle. Ainda por cima, com tamanha estrutura, não havia preocupação de ter alguém para monopolizar a torre. Além disso, a Vigilante, a maior organização entre todas, estava cuidando da situação, então ninguém se atrevia a fazer um movimento para perturbar esse equilíbrio. A guilda Asas do Céu. Se foi. Eles sabem quanto trabalho ele colocou para trazê-los para o seu lado. Não foi fácil encontrar um homem como o Flea, que teve a coragem de fazer tudo o que precisava e sacrificar tudo para alcançar sua ambição. Eu tenho que começar do zero de novo. No entanto, não era tão simples quanto parecia, porque, ei, você ficou sabendo? E o Seldão, que desceu e ficou aqui por um tempo, escolheu 2 novos parceiros e começou a subir a torre com eles. Neste momento, ele já subiu até o 70º andar, fiquei sabendo. Ele não formou um grupo com as famosas Araceli e Malê. Ambas são uma beleza. E o Seldão é verdadeiramente abençoado. O que você quer dizer com abençoado? É natural. Como alguém que conquistou os andares altos sozinho, suas habilidades já foram suficientemente comprovadas. Então, é claro, qualquer um concordará em formar um grupo com ele.
Quando Ijin ouviu a conversa entre os desafiantes que passavam, percebeu que algo estava errado. Iou Seldão subiu até o 70º andar. Já? Não. Quando? Tinha certeza de que Iou Seldão estava ocupado suprimindo a guilda no andar inferior. Mas o que é isso? Não importa o quão forte fosse, Asas do Céu era maior e não teria sido fácil lidar com eles sozinho. A propósito, a Vigilante é certamente respeitável. De fato, eles com certeza são corajosos para reunir as pessoas para lutar contra aquela guilda. A situação atual era completamente diferente do que o Ijin pensava. A organização que ele meticulosamente trouxe para o seu lado havia se dissolvido, mas não foi por causa de seu inimigo e sim por causa de uma entidade completamente diferente, a guilda chamada Vigilante. E o Seldão, que não estava envolvido, estava ocupado escalando a torre. Além disso, ao contrário do passado, onde estava sempre sozinho, desta vez estava acompanhado por duas irregulares sem precedentes, Araceli e Malé. O rosto de Wijin rapidamente perdeu a cor. Seu plano de recrutar lentamente e construir uma nova guilda ou encontrar Alfli e restabelecer Asas do Céu não poderia mais ser executado. Ele simplesmente não tinha tempo suficiente para fazê-lo, pois havia feito um acordo com as fadas. Você deve ir para o andar mais alto. Se alguém conseguir ultrapassá-lo e subir primeiro, você morrerá imediatamente. Neste momento, ele já havia desistido do desafio do 79º andar. Seu atual andar mais alto era efetivamente o 70º andar. E se o Seldão estivesse atualmente no 70º andar? Isso é sério. O Ijin correu em direção ao portal de teletransporte. Não importa o quão sangue frio fosse, ele não conseguia ficar calmo quando sabia que a morte estava pairando. Enquanto corria desesperadamente para salvar sua própria vida, pensou em todos os eventos que aconteceram até agora. Naquela época, quando encontrou Iou Seldão no 60º andar, sabia que ele devia estar vagamente ciente do fato de que estava recebendo algum tipo de ajuda. Não, tinha certeza de que sabia. Aquele homem parecia o tipo de pessoa capaz de saber disso. Mas e daí? Naquela época, achava que Seldão saber disso não mudava nada. Afinal, aquele homem era alguém que escalou a torre sozinho sem a ajuda de ninguém. Por outro lado, o Ijin poderia facilmente escalar a torre com as dicas que recebeu das fadas e os suprimentos que reuniu nos andares inferiores. E então, quando Iou Seldão estava a apenas um passo de conquistar o 70º andar, ele de repente desistiu e desceu enquanto o Ijin continuava subindo a torre. Naquela época, ele riu da tolice de Iou Seldão e pensou que o título de o primeiro conquistador estava destinado a ser dele. No entanto, não me diga o motivo de lhe ter desistido no 69º andar e ter caído. Foi por esse momento. Iou Seldão era alguém que sempre tinha truques na manga. Quantos problemas teve que enfrentar para lidar com seus truques e esquemas. Ele sabia que por trás de todas as suas ações aparentemente insignificantes, havia um plano completo por trás disso. Mas por que? Você chegou ao 70º andar. O Ijin ofegou antes de correr em direção ao palco da sala do chefe no 70º andar. Tinha certeza de que não estava atrasado. Sabia que ainda não era hora de morrer, que ainda poderia salvar a situação. Com sua experiência anterior, foi possível para ele vencer o desafio do chefe no 70º andar e subir mais rápido que Iou Seldão. Infelizmente para ele, Iou Seldão também estava ciente desse fato. Oh, você está finalmente aqui? Em frente ao monstro-chefe do 70º andar, Iou Seldão disse enquanto se sentava calmamente em sua cadeira e tomava um gole da bebida em sua mão. Ele observou Ijin correndo desesperadamente em sua direção. Aquele homem esperou deliberadamente a chegada de Wijin. Ele queria ver seu rosto banhado em desespero ao se aproximar de sua própria morte. Também queria ver o fim do homem que pisou em inúmeras pessoas, bem como que criou uma montanha de cadáveres apenas para escalar a torre. Suas realizações deixaram para trás um rastro de vítimas. Iou Seldão queria ver o fim dele com seus próprios olhos. Então, já que o estimado convidado finalmente chegou, Iou Seldão se levantou de seu assento, virou as costas e colocou a mão na maçaneta da sala do chefe. Vendo isso, o Ijin correu com todas as suas forças. Ele não podia acreditar no que estava acontecendo. Não queria acreditar que um homem que ele poderia esmagar com uma mão havia enganado e agora seria o motivo de sua morte.
Ele gritou a plenos pulmões e soltou palavras incoerentes de sua boca. E o Seldão não conseguia ouvir ou entender suas palavras. E mesmo que pudesse, não se importaria. Mas tudo bem, já é tarde demais para uma última palavra de qualquer maneira. Vou desafiar o chefe. Quando Ligen finalmente alcançou a porta da sala do chefe, as palavras que o condenaram à morte foram anunciadas. Ah! Ah! O desafiante ou Seldão e 2 outros desafiantes conseguiram conquistar o 71º andar. Malea e seu grupo passaram facilmente pelo 71º piso pelo fato de terem pensado na estratégia de passar juntos por este andar. Depois de passar, Malea ouviu de Seldão que Ligen, o principal desafiante e o mentor oculto por trás da guilda Ases do Céu, havia morrido. Ela não sabia a causa, mas sabia que a alma dele foi tirada de dentro da torre tutorial devido à violação de um contrato. Ela não estava a par dos detalhes e não se importava em saber sobre eles. Estava feliz enquanto pudesse continuar subindo a torre com Seldão e Araceli. E atualmente, administrador Filtilion olha para você com olhos curiosos. Administrador Twinkling olha para você com olhos brilhantes. Numerosos administradores começaram a prestar atenção a ela. Era natural, já que sua maneira de desafiar os pisos era completamente diferente. O Ligen, que estava conquistando o tutorial apenas com trapaças e grupo de Malea era diferente. Seus métodos eram estratégicos e criativos, e seu excelente senso de combate e habilidades tornavam divertido observá-los. Os andares 72 e 73 foram facilmente conquistados. O 74º andar, as habilidades de resolução de quebra-cabeças de Araceli funcionaram perfeitamente. O 75º, e o Seldão brilhou intensamente com sua miríade de truques. O 76º, foi a incrível maneira de pensar de Malea que revelou o método correto para passar de fase. Mas, no 77º andar, eles mal conseguiram sair do estágio, pois tiveram que lutar contra vários inimigos. O 78º foi limpo com os esforços combinados. E finalmente chegaram ao 79º. Os túmulos dos espectros uivantes. Bom trabalho hoje. Vamos dormir. Com as palavras de Seldão, Malea abriu sua cama e se deitou. Embora este lugar fosse escuro, misterioso e cheio de inimigos do tipo fantasma, o tipo que a garota aqui mais odiava, medo era algo que não sentia. Pelo contrário, sentiu que tudo isso era divertido. Afinal, ela foi capaz de viver esses dias emocionantes junto com Seldão e Araceli. Enquanto estivessem lá, não importa qual fosse o desafio, ela sentia que seria divertido. Eles lutaram juntos em uma situação de vida ou morte, brigaram por um pedaço de carne e riram de piadas ridículas que surgiram em momentos sérios. Mas no final do dia, todos ainda iam para a cama juntos e pensavam no amanhã. É por isso que ela poderia fechar os olhos confortavelmente mais uma vez hoje. E quando o amanhã chegar, acordará mais uma vez e os companheiros que ela mais amou ainda estarão lá. Mas, na manhã seguinte, quando Malea acordou, Yawn, onde devemos atacar primeiro hoje? Ela percebeu que algo estava faltando. O quê? Era porque não havia ninguém ali exceto ela mesma. Não havia vestígios da barraca em que Araceli e Seldão costumavam dormir. Haviam desaparecido. O quê? Ei, Seldão. Não brinquem comigo. Por que estão fazendo isso assim do nada? Ela sabia que Seldão gostava de fazer piadas, mas ele nunca havia pregado uma peça muito séria que pudesse abalar a mentalidade de outras pessoas. Além disso, ele estava ciente das maiores feridas de Malea. Ela sabia com certeza que ele nunca faria tal brincadeira com ela. Malea olhou freneticamente em volta para procurá-los, mas, infelizmente, não conseguiu ver ninguém. O que é isso? Eles foram fazer o reconhecimento sem mim? No fundo, um cenário baseado em sua identidade passou pela sua cabeça, mas ela amargamente e desesperadamente lutou para negar esse fato. Malea vagou sozinha pelo 79º andar enquanto murmurava para si mesma para suprimir o medo que lentamente se insinuava dentro dela. Ei, ei, ei! Os fantasmas voavam enquanto olhavam para ela com seus olhos brilhantes. Eles eram aterrorizantes, ainda mais quando eram seres que não podiam ser definidos nem pela ciência nem pela magia. Além disso, não havia como lidar com fantasmas neste mundo. Segurando sua varinha em seus braços, Malea vagou pelo 79º andar.
Este andar era muito mais estreito do que ela pensava inicialmente. Demorou menos de meio-dia para dar uma volta completa. No entanto, mesmo depois de procurar em todos os lugares, mesmo depois de caminhar por todo o andar, ela ainda não conseguiu encontrar nenhum vestígio de Oceldon ou Araceli. O que é isso? Algo está estranho. Ela balançou a cabeça e imediatamente chamou a fada que estava encarregada de administrar este andar. Agora que Malea estava entre os melhores alpinistas de toda a torre, a fada era mais favorável do que nunca a ela. Fada, você sabe onde estão os desafiantes Oceldon e Araceli? Não sei. Eles não podem ser encontrados em lugar nenhum. Por favor. Por favor. Você pode me ajudar desta vez? Eu prometo que vou trabalhar mais para escalar a torre. Então por favor, não só você, nós também estamos procurando por eles. Ambos desapareceram de repente. O quê? Malea chorou. Ela não conseguia aceitar o que havia acontecido e se recusou a acreditar. E Oceldon e Araceli a deixaram. E foram para algum lugar? Não, não pode ser. Malea caiu no chão enquanto as lágrimas escorriam de seus olhos. A partir desse dia, ela ficou esperando por eles na entrada do 79º piso. Em algum momento, a fada do tutorial veio até ela e avisou: é perigoso se você não sair deste andar, mas ela não deu ouvidos. Ela nunca sairá deste andar e escalará a torre sozinha. Ela vai esperar que Araceli e Oceldon voltem. Agora, sua única razão para permanecer viva era esperar que eles voltassem e escalassem a torre com eles. No entanto, mesmo depois de um ano ter passado, Oceldon e Araceli não apareceram. Protagonistas capítulo 186. Um vento frio e penetrante atingiu o corpo de Malea. Os assobios agudos do vento se misturavam com as risadas estranhas e bizarras dos fantasmas que vagavam. No entanto, ela não prestou atenção a eles. Os fantasmas neste andar tinham a tendência de se agarrar aos vivos e invadir suas mentes para quebrá-los. Eles tentariam ao máximo quebrar a vontade e a mana de seus alvos para que pudessem possuí-los ou transformá-los em idiotas. Mas tal truque não tinha efeito em Malea. Afinal, sua mente há muito partiu deste mundo. No entanto, mesmo depois de saber que seu truque não funcionou, os fantasmas ainda pairavam constantemente em torno de Malea, que era a única pessoa viva neste andar, e ela estava fadada a ficar aqui para sempre com eles. A garota, que havia se enrolado em posição fetal na frente de uma pedra avermelhada, levantou a cabeça lentamente. Fazia 1 ano e meio desde que ela foi deixada aqui sozinha. Sua aparência brilhante anterior estava longe de ser vista. Tudo foi substituído por uma aparência miserável e desolada que era muito mais lamentável do que quando ela perdeu seu último colega de classe. Não era exagero dizer que Malea mal estava viva. Nos primeiros meses, tentou se consolar dizendo: deve haver um motivo para me deixarem aqui. Ou devem ter ido a algum lugar, mas já voltam. Ela até pensou em persegui-los pensando que poderiam tê-la abandonado para escalar a torre sozinhos. Porém, por mais que esperasse, a torre tutorial não anunciou que o 79º andar havia sido conquistado, o que significava que Oceldon e Araceli não estavam escalando. Malea estava perdida. Ela não conseguiu encontrar seus rastros em lugar nenhum, mas não estava sozinha, pois nem mesmo as fadas, que os procuravam ardentemente por serem os maiores alpinistas da torre, não os encontravam em lugar nenhum. Eles vasculharam todos os cantos, não deixando pedra sobre pedra, mas não havia vestígios. O cenário sombrio do 79º andar refletia-se nos olhos de Malea, que haviam perdido o brilho. Ela apenas ficou sentada lá sem expressão, esperando sem pensar, assim mesmo, todos os dias desde que partiram. De repente, porém, a fada encarregada do andar se aproximou silenciosamente. Desafiante Malea. Ao invés de perder seu tempo aqui, que tão fazer um desejo depois de conquistar o topo desta torre? Desejo. A garota respondeu com uma voz rouca que soava semelhante à voz dos fantasmas ao seu redor. Isso mesmo. Não me diga que esqueceu. O desafiante que conseguir conquistar o andar mais alto no tutorial terá seu desejo atendido. A testa de Malea franziu em confusão. Agora que a fada lhe contou sobre isso, ela se lembrou de que existia tal coisa. Até agora, nunca havia pensado nisso simplesmente porque o motivo de sua escalada na torre não era para ter um desejo atendido,
Mas para escapar deste lugar miserável, se realmente pudesse fazer um desejo, então, posso desejar encontrar alguém de novo? Seus olhos brilharam pela primeira vez em muito tempo enquanto ela fazia essa pergunta apressadamente à fada. Claro. Você pode até desejar que o mundo ande ao contrário, então é um desperdício desejar algo assim. Mas tudo bem, contanto que seu coração esteja satisfeita com isso, é um bom desejo. Malia ergueu a cabeça com esperança. Para ser honesta, ela estava ficando cansada de ficar sentada esperando por eles neste espaço quieto. No entanto, agora que havia uma maneira de encontrá-los novamente, ela lentamente se levantou de seu assento. Mas tem um problema. O que é aquilo? Porque você ficou no 79º andar por muito tempo. Sua alma agora pertence completamente a este lugar. A fada balançou a cabeça. Por causa disso, onde quer que você vá, você acabará voltando aqui, no 79º andar. Depois disso, a fada resmungou, dizendo: eu avisei que você deveria ter desafiado a sala do chefe antes. No entanto, Malia simplesmente saiu sem prestar atenção às palavras proferidas. Mas quando tentou seguir em frente, de repente, ouviu um barulho metálico estridente. Sentiu que algo estava enrolado em seu tornozelo. No entanto, mesmo quando era capaz de produzir sons e mesmo que pudesse sentir fisicamente seu peso, não era algum tipo de força tangível que ela pudesse quebrar. Ao contrário, era uma força sobrenatural. Todo o chão se tornou uma algema para amarrar sua alma. No entanto, mesmo com seu conhecimento de magia, ela não conseguiu encontrar uma maneira de resolvê-lo. Eu só tenho que aguentar. Ela lembrou que a fada havia dito que se uma pessoa normal ficasse neste lugar por mais de 100 dias, não conseguiria deixá-lo. E Malia, que permaneceu no 79º andar por mais de 500 dias, conseguiu de alguma forma arrastar seu corpo em direção à passagem para o 80º andar. Hugo. Mas, assim que deu um passo para entrar no 80º andar, sua mente virou de cabeça para baixo. Todos os sons desapareceram, como se o próprio espaço tivesse se tornado um borrão ao seu redor. E alguns momentos depois, ela se viu no meio do 79º andar mais uma vez. Olhando para o ambiente familiar, Malia sentiu. Este lugar era exatamente como a fada o descreveu, um espaço do qual não se pode escapar mesmo após a morte. Porque mesmo após a morte, suas almas seriam forçadas a vagar aqui. Mas a partir do momento em que decidiu subir mais uma vez, desistir era algo que não faria. Ela faria o possível e continuaria tentando repetidamente chegar ao topo. Ela moveu os pés mais uma vez, lentamente, mas com firmeza. Como este andar era um andar sem nenhum desafio, ela nunca pensou que sofreria tanta dor aqui. Quando alcançou a passagem que levava ao 80º andar mais uma vez, a mesma coisa aconteceu. Ela foi teletransportada para o meio do 79º andar. Depois de mais algumas tentativas, os passos lentos mais firmes de Malia acabaram ganhando vigor, aumentando sua força gradualmente. 1 passo. 2 passos. 5 passos. E logo foi capaz de correr. Essa corrida se transformou em uma corrida. A cada volta, ela conseguia se mover cada vez mais rápido. E espere. Se você continuar fazendo isso, sua alma será dilacerada. Vamos encontrar outro caminho, ok? Até a fada estava preocupada e tentou impedi-la de fazer algo tão imprudente novamente. Mas não adiantou porque Malia, que estava totalmente imersa no desafio, não conseguia ouvir nenhuma voz por causa de seu foco extremo. Ah! A garota de repente exclamou ao abrir os olhos. Como é que ela só estava olhando para o mundo com apenas seus 2 olhos? Ela pensou enquanto olhava para o céu avermelhado acima. Essa cor vermelha só era percebida como vermelha por seu cérebro por causa dos comprimentos de onda da luz que entravam em sua córnea. Não era real. Aquele mundo além da realidade, onde cor ou substância não existiam. Normalmente, as pessoas seriam incapazes de vê-lo, senti-lo ou tocá-lo. Se fossem capazes de fazer isso, eventualmente se tornariam iguais a eles. É por isso que ninguém neste mundo foi capaz de provar a existência da alma. Aqueles que os viram teriam vagado pelo mundo além de uma forma que não poderia mais deixar um registro na realidade. No entanto, Malia era diferente. Mesmo quando sua alma estava completamente fundida com o além, ela manteve um aperto firme em seu corpo que ainda tinha o ressentimento de desejo profundamente gravado dentro de si. Foi por isso que ela foi capaz de ver, ouvir e sentir sua alma, embora ainda fosse humana.
E graças a isso, agora era possível agarrar a restrição não identificada e se livrar dela. Com meu próprio poder, nunca poderia quebrar esta corrente. No entanto, era possível esticá-la até o 100º andar. E finalmente, você entrou no estágio do chefe no 79º andar. Boa sorte à desafiante Malea. Ela finalmente conseguiu iniciar o desafio. Se pudesse começar de forma simples, o desafio não seria difícil. Com essa crença, Malea entrou na sala do chefe. Hã? Assim que entrou, viu uma familiar bola de cristal azul no chão. Era um mármore de gravação que era negociado a um preço caro no andar de baixo. Mas, diferente do que havia visto antes, o cristal à sua frente certamente era de alto grau. Era capaz de projetar hologramas em vez de simplesmente mostrar uma imagem gravada. Malea engoliu a saliva e estendeu a mão para ela. Ela tentou o seu melhor para acalmar seu coração batendo violentamente. Pouco antes de sua mão tocar o cristal, um homem apareceu de repente no ar. Ah! Você pode me ouvir? Isso já está gravando. O rosto do homem, aquele rosto familiar que se tornara azulado por causa da cor do cristal. Não. Deveria Malea dizer que estava mais do que familiarizada com isso. Ao contrário, ela estava muito acostumada com isso. E o Seldão, por quem Malea esperava desesperadamente, tocou em algo além do quadro de gravação do cristal antes de balançar a cabeça. Tem certeza de que configurou corretamente? Fica piscando, estou certa disso. Pode começar a falar agora, professor. Uma voz familiar e uma conversa familiar. Assim que ouviu isso, lágrimas brotaram no canto de seus olhos. E o Seldão. Malea estava ciente, já que era um vídeo pré-gravado, e o Seldão não seria capaz de ouvi-la ou vê-la. Mas ainda, sem saber, soltou essas palavras. Eu estou bem aqui. E o Seldão, que estava olhando para o lado, que Malea presumiu estar olhando para Araceli, de repente virou a cabeça como se pudesse ouvir sua voz. Não, isso não é tudo. Ele também estava olhando diretamente em seus olhos. Ei, você pode me ver. O que é isso? Como? No entanto, antes que pudesse terminar suas palavras, o Seldão começou a falar. Talvez você esteja falando comigo agora. Mas sabe, não consigo ouvir sua voz. Desculpe. E então ele abaixou a cabeça. Antes de mais nada, deixe-me pedir desculpas por sair sem dizer nada. Sei que não importa quantas vezes eu me desculpe, não adianta, porque para você, que já sofreu com a solidão, teria doído muito. Sei muito bem disso, pois até eu perdi muitos parceiros. Como esperado, Malea estava certa. E o Seldão a conhecia bem e não foi embora sem motivo. No entanto, mesmo sabendo disso, ainda se ressentia dele, o odiava por fazer isso. Mas no final, a garota reprimiu todos esses sentimentos. Por que você fez isso? Era um vídeo gravado, mas estupidamente, Malea perguntou-lhe, embora soubesse muito bem que a resposta não voltaria. Para mim, o tempo que passei com você foi uma bela lembrança. Foram momentos tão divertidos que nunca vou esquecer, mesmo que tente. No entanto, não pude desfrutar plenamente dessa felicidade. Foi simplesmente porque o Seldão se lembrou do fim de principal Malea. Naquela época, ele não entendia a situação, no entanto, depois de realmente conhecê-la, percebeu quão solitário e miserável era o fim da diretora Malea que ele conheceu na academia de magia. A garota esperou muito tempo para reviver as memórias que criou com ele. Foi ao ponto em que prolongou sua vida à força. Suportou toda a solidão, tristeza e dor para reencontrar a pessoa que mais queria reencontrar. No entanto, no final daquele longo túnel escuro, a única coisa que a esperava era um homem que não se lembrava dela. Era uma história extremamente trágica. Conhecendo tal final, foi difícil para o Seldão aceitá-lo. Ele sabia que, uma vez definido, o futuro não pode ser alterado. No entanto, não era uma regra absoluta. Ainda havia a possibilidade de mudar aquele futuro fixo. E o Seldão, no momento em que você lê um determinado evento no diário, o futuro será definido para esse evento porque o futuro foi observado por alguém, que neste caso é você. A interface disse isso ao Seldão. Isso significava que o final de Malea estava destinado a ser o que havia testemunhado naquela época. Mas, ele estava pronto para aproveitar tudo o que tinha à disposição depois de ver o fim. E assim, decidiu usar o diário a seu favor.
Conheço o seu futuro. Não, eu costumava saber o seu futuro. Mas agora, nem sei o que você está fazendo, como está de pé ou que tipo de expressão estúpida está fazendo. E o Seldon decidiu não ler o diário até o final. Apenas o leu à altura do desafio no 79º andar, porque se lesse até o fim, isso significaria que o futuro de Malea seria o mesmo de antes, e ele não queria que fosse assim. O 79º andar, o túmulo dos espectros uivantes. Pouco depois de chegarem naquele espaço aterrorizante que poderia prender a alma do desafiante, o Seldon teve um pressentimento. Ele sentiu que o 79º andar abriria a possibilidade de seu verdadeiro reencontro. Mas, uma coisa que eu sei é que você deve ter vindo até aqui apesar de estar presa ao 79º andar. Sim, isso mesmo. Eu vim aqui para reencontrá-lo. Então, por favor, por quê? Por que me deixou aqui? Mesmo que não possa me dizer isso. Não vá. Então, por favor, ainda não era a hora certa. O holograma ou Seldon balançou a cabeça. Mas ele ainda estava olhando fixamente nos olhos de Malé. Malé. Eu realmente sinto muito. Todos nós sabemos que pedir desculpas centenas de vezes não é suficiente. Também sei muito bem que tudo isso aconteceu por causa do meu coração egoísta. No entanto, Seldon não pôde deixar de fazê-lo, pois não queria ver o final da garota. Ele queria mudar, o final onde ela, que sofreu a vida inteira, só foi capaz de encontrar aquele que nem se lembrava dela. Malea não conseguia entender o que o homem estava tentando dizer, mas ainda ouviu por um longo tempo. Lágrimas rolaram de seus olhos para suas bochechas antes de cair no chão enquanto ela ouvia. Então, depois que o Seldon terminou, a garota perguntou em um tom misturado com tristeza e esperança. Podemos nos encontrar de novo? E, como um milagre, o Seldon respondeu a sua pergunta. Sim, nós podemos. Quando a projeção terminou, Malea cerrou os punhos com força antes de pegar a bola de cristal. Não importa quantas vezes tentasse, o vídeo se recusava a aparecer novamente. Mas tudo bem. Ainda era uma lembrança significativa que ele deixou para trás. Colocando cuidadosamente em seus braços, a garota levantou a cabeça. Os olhos, que antes estavam cheios de lágrimas que corriam como um rio selvagem, foram substituídos por aqueles que carregavam um desejo ardente. Um desejo de reencontrá-los, um desejo de reencontrá-lo. Embora se ressentisse de Seldon por abandoná-la e ir embora, repreendê-lo e exigir um pedido de desculpas era algo que ela deveria fazer apenas depois de reencontrá-lo pessoalmente. Por enquanto, sua prioridade era escalar a torre novamente. Desafio: comece. A partir daí, ela começou a subir a torre novamente. Não precisava de companheiros, dicas ou truques. Sua própria força era suficiente. Ela alcançou com sucesso o 80º andar, depois o 90º e, finalmente, após uma quantidade incontável de tempo, alcançou o 100º. Assim que pisou no 100º andar, Malea fez um pedido ao deus do tutorial, que era maior que o céu e menor que um grão de areia. Eu quero reencontrá-lo. Não posso permitir. No entanto, quando acordou, ela se encontrou na escola de magia, que ela frequentou originalmente antes de ser sequestrada. Hã? Por que ela acabou aqui quando desejou reencontrar o Seldon? Tal pergunta floresceu na mente de Malea. Mas, como pensou que deveria haver uma razão, aceitou e decidiu simplesmente esperar. Nesse ínterim, ela mergulhou no estudo da magia. Depois de algum tempo, histórias de fantasmas começaram a aparecer na escola, mas selá-los nem era um trabalho para ela, que já vivia em um espaço mais próximo do submundo há mais de um ano. No final, a garota, que se tornou uma figura de autoridade na academia, acabou se tornando a diretora do lugar. E, depois de um tempo, aquele homem finalmente apareceu. Quando ele veio, aquele momento era realmente perigoso para Malea, porque sua alma estava começando a desaparecer e sua presença estava desaparecendo lentamente a ponto de ser difícil para ela mover seu corpo. E quando sentiu que sua morte iminente estava próxima, a energia de uma grande história de fantasmas de repente correu solta. Ela se dirigiu apressadamente para a direção de onde vinha a energia. Quem é você? Lá, o mesmo homem que estava esperando, estava olhando para ela com uma expressão desinteressada no rosto. Um sentimento inexplicável brotou no coração de Malea e o encheu até a borda. Ela lutou para esconder sua expressão por trás do véu e simplesmente acabou sorrindo levemente. Já faz um tempo, Seldon.
No entanto, diretora, o homem não se lembrava dela. À beira de sua morte, ela foi lembrada mais uma vez de quão vasto e selvagem o mundo realmente era. Como as coisas podem acabar assim? Um sentimento de desespero tomou conta de seu coração. Parecia que toda sua vida de espera solitária havia se tornado sem sentido. No entanto, ela decidiu ser a mais esperançosa possível. Tentou fingir estar feliz e se consolou dizendo a si mesma que um encontro assim, e ver o rosto dele uma última vez era o suficiente. Este foi o final condizente com sua vida longa e solitária. Por apenas 30 minutos, como um sonho de uma noite de verão, Maleia foi capaz de sorrir com força até o fim de sua vida enquanto observava o rosto de Oceldão. Ela teve um doce sonho que parecia impossível de se realizar. No entanto, até o momento de sua última respiração, ela não conseguiu ver o sorriso de Oceldão. 79º andar, o túmulo dos espectros uivantes. Imediatamente após perder a consciência, Maleia, que silenciosamente fechou os olhos no momento de sua morte, conseguiu abri-los novamente. O que acolheu foi um lugar de um passado distante, o 79º andar da torre tutorial, onde sua própria alma estava presa. O que está acontecendo? Em uma realidade inacreditável, ela, sem saber, tocou sua bochecha e pulso. Embora sua própria existência já estivesse desaparecendo, parecia que este lugar havia devolvido sua aparência de décadas atrás, quando ela escalou o 79º andar pela primeira vez. Ah! No momento de sua morte. Ela estava sonhando mais uma vez? Enquanto pensava sobre isso, de repente, dezenas de fadas do tutorial apareceram diante de seus olhos. Todas pareciam confusas enquanto circulavam em torno do Malé. Ei, o que está acontecendo? A desafiante que completou a torre tutorial apareceu aqui novamente, e também com a qualificação para desafiar. Elas conversaram entre si. No entanto, para a garota, que já experimentou esta torre, sabia que estavam se comunicando com os administradores. E, ao mesmo tempo, também percebeu que mais uma vez teve acesso ao sistema da torre tutorial. Em outras palavras, posso escalar de novo? Ela levantou a cabeça. Sim, sim. Administradores. Por favor, façam qualquer coisa, menos isso. O relatório de bugs será feito imediatamente. Eu prometo a você que isso nunca mais vai acontecer. A fada que parecia ser a líder da multidão se agachou no ar e então olhou para Maleia com uma expressão ressentida. Desafiante Maleia. Por que você está aqui de novo? Você acabou de me chamar de desafiante. Eu sou realmente uma desafiante. Posso subir na torre de novo? Isso. Responda rápido. Quando Maleia pulou de seu assento, as correntes que prendiam sua alma a este espaço se despedaçaram. Sua alma tornou-se tão poderosa que atingiu um nível em que nem mesmo o 79º andar ousaria prendê-la. Diante dela, que exalava uma presença avassaladora semelhante aos administradores, as fadas começaram a suar profusamente e nem conseguiam abrir a boca. Depois de revirar os olhos pela enésima vez, a líder das fadas finalmente abriu a boca. Sim. Você pode escalar a torre, mas só desta vez. Lembre-se. Isso nunca mais acontecerá, tudo bem. Uma vez é o suficiente. Foi então que Maleia começou a entender tudo. Desde o início, Seldon conhecia seu destino. Ele também sabia que ela encontraria esse tipo de fim. E como não queria que isso acontecesse, forçou o futuro a mudar, deixando o 79º andar prender sua alma para que ela pudesse voltar para lá quando morresse. É por isso que conseguiu escalar a torre novamente. Então, se eu subir ao topo de novo, posso fazer outro desejo, certo? Sim, isso mesmo. Então, conquiste rapidamente o topo e saia da torre o mais rápido possível. HMPH, mesmo que não me diga isso, eu ainda o farei. Em algum momento, ela voltou a ser a jovem que teve sonhos esperançosos enquanto escalava uma torre gigante décadas atrás. Então, desta vez novamente, por favor, cuide de mim. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.